de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. O capitalismo pelo mundo. No capitalismo ideal, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro e o rebanho cresce. Você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo dos Estados Unidos, você tem duas vacas, vende uma, força a que sobrou a dar leite por 4 e se espanta quando ela morre. No capitalismo francês, você tem duas vacas e entra em greve porque queria 3 vacas. No capitalismo japonês, você tem duas vacas e faz enxerto nelas para que produzam muito mais leite. Depois disso, você cria um jogo para computador chamado Vacamon e fica rico vendendo para o mundo inteiro. No capitalismo inglês, você tem duas vacas e as duas são loucas. No capitalismo holandês, você tem duas vacas que não gostam de bois. Mas está tudo bem. No capitalismo alemão, você tem duas vacas que produzem o leite de melhor qualidade possível, sempre no mesmo horário. Na verdade, você queria mesmo criar porcos para produzir uma boa salsicha. No capitalismo russo, você tem duas vacas. Não. Você tem 5 vacas. Não. Você tem 11 vacas. Acho que você tem 15 vacas. Acho melhor parar de contar e abrir uma garrafa de vodka. No capitalismo suíço, você não tem nenhuma vaca, mas cobra para guardar as vacas dos outros. No capitalismo cubano, você tem duas vacas. Uma pertence ao Estado e a outra foge a nado para os Estados Unidos. No capitalismo chinês, você tem duas vacas e 500 pessoas tirando leite delas. No capitalismo indiano, você tem milhares de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada por lá. E no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas. Inscreve uma no Bolsa Família, a outra no Fome Zero. E vive de renda. Funções de um estagiário numa empresa. Grampeador adjunto. Atendente de telefone trainee. Anotador de recados júnior. Aplicador de corretor em treinamento. Subcarimbador operacional. Prendedor de elásticos pleno. Colador de selos bilíngue. 2 lambidas. Picotador de papel em experiência. Assessor de xerocador. Técnico fechador de malotes. Comprador de sanduíches avançado. Desentortador de clips de 2º grau. Oficial conferente de loto esportiva. Um sujeito chegou no trabalho e disse para o colega: "Rapaz, ontem deve ter sido o meu dia de sorte." "O que foi que aconteceu? Ganhou na loteria?" "Que nada." "Já sei. Ganhou no jogo do bicho, então." "Não ganhei, não." "Foi contemplado no consórcio de um carro do ano?" "Não fui, não." "O que foi, então?" "Você imagina que eu ia saindo do motel com uma gatinha e a minha mulher estava entrando com outro cara e ela nem me viu." Pedro e Henrique conversavam no boteco. E aí Pedro fala: "O que você acha sobre sua sogra?" "Sogra?
A minha parece minha segunda mãe. Nossa, então ela deve ser uma sogra muito legal com você. Que nada. A minha mãe não larga do meu pé. Pedro então disse: Eu gosto da minha sogra igual a uma cerveja. Você então adora sua sogra, certo? Que nada. Prefiro ela gelada em cima de uma mesa. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um mendigo estava deitado na calçada, ao lado de um rio, quando ouve o barulho de um carro se aproximando. Era um carro de luxo. O carro estaciona próximo a ele e do carro sai uma mulher linda, muito bem vestida que caminha na direção dele. Quando a mulher chega próximo ao mendigo, ela dá um beijo em sua boca e diz: Sou muito rica, o que pode ser verificado por minhas roupas e o meu carro. Descobri que você é o homem da minha vida. E agora, o que mais quero é me deitar ao seu lado. Ela então tira o vestido, se deita ao lado do mendigo e fala: Tá muito apertado aqui, chega um pouquinho mais pro lado. O mendigo então se encolhe para o lado, cai no rio e acorda. Uma senhora tinha uma papagaia que era muito safada e só dizia bobagens sobre sexo o tempo todo. A senhora, cansada de tanto ouvir as bobagens da papagaia, foi perguntar ao padre da paróquia da cidade o que fazer. O padre ouve a senhora e diz: Minha filha, eu tenho 2 papagaios aqui na igreja que rezam o dia inteiro. Eles só sabem rezar. E a minha sugestão é que a senhora traga sua papagaia para que eu a coloque junto aos meus papagaios. E com a convivência, ela vai parar de falar bobagens e começar a rezar também. A senhora então leva a papagaia para o padre, que a coloca na mesma gaiola dos outros 2 papagaios. A papagaia então começa a falar bobagens sobre sexo. E um dos papagaios, quando ouve as bobagens da papagaia, se vira para o outro papagaio e grita: Pode parar de rezar. Nossas preces foram ouvidas. Um garotinho estava na porta da igreja com um canivete na mão, tentando acertar uma tábua que estava no chão. Ele jogava o canivete na tábua e o mesmo não fincava. Então ele dizia: Merda! Errei! E ficou por lá a tarde toda tentando. E quando o padre viu o garotinho, foi até lá e disse: Meu filho, que coisa mais feia você está dizendo! Se você disser isto mais uma vez, Deus vai jogar um raio lá do céu bem na sua cabeça. O garotinho joga novamente o canivete na madeira, erra e diz: Merda! Errei! Nisso se ouve um estrondo e um raio sai do céu. E, pasmem, acerta o padre. Se ouve então uma voz vinda do céu, dizendo: Merda! Errei! Dizem por aí que Saddam Hussein tinha 10 sósias para enganar seus inimigos e garantir sua segurança. Um dia, teve um atentado no Iraque e o chefe da segurança reuniu os sósias e diz: Senhores, eu tenho boas e más notícias a todos. A boa notícia é que nosso líder sobreviveu ao atentado e está vivo. Todos comemoram a notícia e um dos sósias pergunta: E a má notícia, qual seria? Bom, a má notícia é que ele perdeu um dos braços. Um homem estava jogando golfe quando perdeu a contagem e já não sabia mais em qual buraco estava. Ele então vê uma mulher jogando, se aproxima e pergunta: Eu perdi a contagem e não sei que buraco estou. Será que a senhora pode me ajudar? Claro, meu senhor! O senhor está a um buraco atrás de mim.
Eu estou no buraco número 5 e o senhor está no buraco 4. Ele então agradece e continua o jogo. Minutos depois, ele encontra a mesma mulher no campo e pergunta: Eu me perdi de novo. A senhora saberia me dizer em qual buraco eu estou agora? Olha, o senhor continua um buraco atrás de mim. Eu estou no buraco de número 14 e o senhor então está no buraco 13. Ele agradece novamente e continua seu jogo. Quando a partida acaba, o homem vai no bar do clube para tomar uma cerveja e vê a mulher no balcão. Ele então vai até ela para agradecer e começa a conversar, até que ele pergunta: E o que a senhora faz? Ela, sem graça, diz: Eu sou vendedora de absorventes femininos. O homem começou a rir e ela pergunta: Posso saber do que o senhor está rindo? É que eu sou vendedor de papel higiênico e continuo um buraco atrás da senhora. Era uma noite muito quente e a banda de rock tocava no palco, alegrando a plateia. De repente, a banda para de tocar e o vocalista começa a bater palmas no ritmo de uma nova música. O público fica em silêncio e a bateria começa a tocar no mesmo ritmo das palmas. A bateria também para de tocar e no palco fica apenas o vocalista batendo palmas, que vai até o microfone e fala: Vocês sabiam que em cada palma que eu bato, morre uma criança na África? Um dos sujeitos da plateia então grita: Então para de bater palmas, seu merda! Num torneio de arco e flecha, os finalistas eram um japonês, um inglês e um sujeito de um país da América Latina. A prova final era acertar uma maçã em cima da cabeça de um boneco, que estava posicionado a 100 metros de distância. O japonês, então, pega seu equipamento, mira no alvo e solta a flecha, acertando a maçã bem no meio. Ele, todo orgulhoso, diz: I am a samurai. Era a vez do inglês, que pega seu equipamento, mira no alvo, lança a flecha e acerta bem no meio da flecha lançada pelo japonês. O inglês, todo orgulhoso do seu feito, diz: I am a Robin Hood. Quando chega a vez do terceiro finalista, ele pega seu equipamento e lança a flecha no alvo e acerta bem na cara do boneco. Ele, sem graça, diz: I am sorry. Henrique chega para o Pedro e diz: Pedro, quantos pãezinhos você consegue comer num jejum? Pedro pensa e fala: Acho que uns 6. Que nada, Pedro. Você come apenas um, pois depois disso não está mais em jejum. Pedro fica maravilhado com a piada e, quando encontra seu amigo José, diz a ele: José, quantos pãezinhos você consegue comer em jejum? José pensa e fala: Certamente uns 8. Carambola! Se você dissesse 6, eu teria uma resposta boa para te dar. Durante uma palestra sobre nutrição, o palestrante diz que a alimentação diária é muito importante para a saúde. A carne vermelha é de difícil digestão, o refrigerante pode causar incômodo estomacal, a comida crua pode não ser muito saudável. Vegetais e frutas, se não lavadas muito bem antes do consumo, podem trazer vermes. Até a água que bebemos diariamente pode nos fazer mal. Então, um sujeito da plateia se levanta e diz: Olha, eu conheço um alimento que é o mais perigoso de todos. E a maioria dos que estão aqui já comeram ou vão ainda comer. Este alimento é tão perigoso que faz mal após alguns anos que foi comido. O palestrante fica curioso e pergunta: E que alimento é este, meu senhor? Bolo de casamento. Lá, na minha terra, no interior,
Tinha uma família que tinha duas filhas gêmeas. As duas moças eram iguaizinhas, realmente muito parecidas. Uma outra família da cidade tinha dois filhos rapazes gêmeos. Os dois gêmeos então conheceram as duas gêmeas e começaram a namorar. Era uma confusão, pois os namorados e namoradas eram muito parecidos. Num belo dia, um dos casais estavam na praça da cidade namorando. E aí a moça falou: "Você não é o meu namorado, você namora minha irmã e eu namoro o seu irmão." Então eles voltaram para casa e destrocaram para ficar certo. Chegou então o dia do casamento dos casais e teve uma grande festa na cidade. À meia-noite, a festa termina e os casais foram para um hotel prontos para a noite de núpcias. Um dos casais ia rezar para se deitar, pois o rapaz era muito católico. Logo após a reza, o rapaz falou: "Você não é a minha mulher. Fizemos confusão novamente e temos que destrocar. Você casou com meu irmão e eu casei com a sua irmã." Ela olhou bem nos olhos do cunhado e falou: "Puxa, é verdade. Como nós somos muito parecidas, teve esta confusão. Vamos lá no quarto deles e destrocar então." Foram até o outro quarto, bateram na porta e entraram. O irmão então diz: "Que foi, mano?" "Pois é. Chegamos no quarto, fomos rezar para deitar, e logo depois que nós rezamos, eu vi que esta aqui não é a minha mulher. A minha ficou aqui com você e eu levei a sua por engano. O que você quer fazer então?" "Eu vim aqui pra gente destrocar." "Olha, se você quer destrocar, a gente destroca. Mas aqui ninguém rezou, não." Um velhinho falou pro seu compadre: "Compadre, eu tô muito contente." "Mas por que, compadre?" "É porque vai ter mais um neném lá em casa. Seu neto vai passar uns dias na sua casa?" "Não, é que meu filho nasceu ontem." "Compadre, você tá com 91 anos e está falando que teve um filho novo. Abre os olhos, compadre." O velho então falou: "Não é isso, compadre. É uma simpatia que eu aprendi. Eu tenho 91 anos de idade, mas parece que eu tenho 18." O outro velhinho fica curioso e pergunta: "Nossa, compadre, que simpatia é esta? Ensina aí pra mim, então." "Basta comer bastante pão, compadre. Quanto mais pão a gente comer, mais forte a gente fica." No outro dia cedinho, lá vai o outro velhinho pra padaria comprar pães. Ele chegou na padaria e falou pro padeiro: "Me dá 50 pãezinhos?" O padeiro ficou surpreso e falou: "Vai ter festa lá na sua casa?" "Não, é só pra eu comer mesmo." O padeiro então falou: "50 pãezinhos é muito então. Vai ficar duro rápido." "Opa, então me dá 100." Uma família estava numa festa quando o menininho puxou a saia da mãe e falou: "Mamãe, tá cheirando chifre queimado aqui." "Fala mais baixo, meu filho. O papai tá com febre." Um homem entra no boteco com os dois braços engessados. Um sujeito logo pergunta: "Nossa, o que foi isso, meu senhor?" "Foi acidente de avião." "Que coisa? O senhor estava no avião sentado em qual lugar?" "Não, não foi assim, não. Eu estava em cima da minha casa e passou um avião. Eu fui olhar e caí lá de cima." A mulher falece, vai para o céu e pergunta: "Por acaso eu posso falar com meu marido, que já faleceu há 5 anos atrás?" "Pode sim, minha senhora." Como era o nome dele lá na terra? Era Francisco. "Francisco? Mas Francisco tem muitos aqui no céu." Ele era bem alto. "Mesmo assim, Francisco Alto tem bastante aqui no céu. Tem algo mais para identificá-lo?" "Deixa eu ver. Olha, tem uma coisa sim. Nós fizemos um pacto lá na terra, e se eu o traísse, ele começaria a rodar aqui no céu." "Ah! Chico Peão, sua mulher chegou." Dois sujeitos muito bêbados estavam num carro quando um se vira para o outro e fala: "Este carro tá indo muito rápido. Eu vou pular dele agora." O outro bêbado diz: "Meu, não pula não, porque é você que tá dirigindo." Uma mulher estava se confessando quando diz:
Padre, eu cometi um pecado mortal e estou profundamente arrependida. Pode me contar, minha filha. Mas, padre, ai, eu tenho até vergonha de contar isso para o senhor. Não tenha vergonha, minha filha. Pode se abrir comigo. Ai, olha, somente eu e Deus saberemos do seu segredo, tá bom? A mulher envergonhada diz: Padre, eu fiz sexo com o meu fiofó. Nisso, o padre pediu licença à mulher para ir no banheiro, pois ele estava muito apertado e precisava dar uma mijada. Como o padre estava demorando muito, a mulher foi embora. Nisso chega um sujeito que, ao ver o confessionário vazio, se sentou e esperou o padre. O padre chega e já vai dizendo: Tudo bem? Pode me contar tudo agora? Além de fazer sexo com o seu fiofó, o que mais você fez? O sujeito admirado diz: Nossa! O senhor, além de padre, é vidente, é? A situação estava braba e o marido virou para a mulher e disse: mulher, você vai ter que se virar para ajudar no orçamento de casa. A mulher pegou a bolsinha e saiu para a batalha. 2 dias depois, ela retorna e entrega ao marido $501. O marido, satisfeito, pergunta: Só uma curiosidade, quem pagou $1? Ela responde: Todos. O professor entrou na classe de zoologia e logo fez a seguinte pergunta para os alunos, na qual estava o Joãozinho, o monstro. Vocês sabem como o porco-espinho mantém relações sexuais? O Joãozinho se levanta e responde: Com cuidado, com muito cuidado. Um caipira estava realizando sua primeira viagem de avião. E vejam só a sorte dele. Era um Boeing 747, onde tudo é automático. Depois de algumas horas de voo, deu uma baita vontade de ir no banheiro dar uma bela cagada. Como o banheiro dos homens estava ocupado, e vendo o desespero do caipira, a aeromoça deixou que ele utilizasse o banheiro das mulheres e disse: Os banheiros desta aeronave são totalmente automáticos. Sequer existe papel higiênico. O senhor deve apertar os botões próximos ao vaso. Mas não pressione o botão vermelho, tá? E lá foi o caipira. Quando ele terminou o serviço, ele ainda deu uma procurada para ver se achava papel higiênico, mas não achou nada. Então, ele viu os botões que a aeromoça tinha falado. Eram 3, o verde, o azul e o vermelho. Apertou o verde e um jato de água lavou a bunda dele. Depois ele apertou o azul e um jato de ar saiu do vaso, secando a sua bunda. Como achou aquilo interessante, resolveu apertar o botão vermelho para ver o que acontecia. Ele aperta e o avião inteiro ouviu um grito. O vermelho acionava um removedor de absorventes automático. Um elefante estava infestado de formigas pelo corpo e saiu rolando pelo chão até que ele se viu livre delas. Mas só uma ficou grudada no pescoço do animal. As formiguinhas que estavam no chão então começaram a gritar: Torce o pescoço dele! Uma professora, bem angelical e inocente, estava dando sua aula na sala em que o Joãozinho, o monstro, frequentava. Então ela pergunta para ele: Joãozinho, o que é que você mais gosta na vida? Eu gosto de tu, professora, de tu. A professora ficou toda comovida com a resposta do Joãozinho e disse: Joãozinho, pela sua resposta, que me deixou muito orgulhosa, vou lhe pagar um refrigerante na hora do recreio, tá? Qual refrigerante você gosta? Eu gosto de Totatola, professora. Um homem chega em casa e fala para a esposa: Olha, eu passei pelo porteiro do prédio e ele me disse que já havia feito sexo com todas as mulheres daqui, menos uma. Então a mulher, distraída, fala: Com certeza deve ser aquela convencida do 6º andar. O Zezinho chega para a mãe dele e pergunta: Mamãe, como foi que eu nasci? Foi a cegonha que te trouxe, filhinho. E a minha irmã? Ela veio de avião. Puxa,
Na nossa família não teve nenhum parto normal? Zezinho, não seja indelicado e dá um beijo na minha amiga, diz a mãe. Tá doida? Eu não. O papai foi fazer isto e ganhou uma bofetada da senhora. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Se chego tarde em casa, sou um maníaco. Se me atraso, sou irresponsável. Se sou jovial, não levo nada a sério. Se me mostro reservado, tenho a mania que sou bom. Se me preocupo com o trabalho, sou um chato. Se não me preocupo, sou um desligado. Se faço um elogio, sou um puxa-sacos. Se faço uma crítica, sou um sacana. Se fico depois da hora, estou querendo uma promoção. Se saio na hora, não dou a mínima pro serviço. Se faço horas extras, sou um mau profissional. Se insisto no meu ponto de vista, além de burro, sou teimoso. Se não insisto no meu ponto de vista, não tenho opinião. Se sou o mais velho da sessão, sou um fóssil pré-histórico. Se sou o mais novo da sessão, não passo de um novato. Se sou promovido, sou puxa-sacos do chefe. Se não sou promovido, sou um incompetente. Se luto pelos meus direitos, sou um reacionário. Se faço greve, sou comunista. Se não faço greve, sou fascista. Se tento ajudar, tenho a mania de que eu sei de tudo. Se não tento ajudar, tenho medo de repassar meus conhecimentos. Não sei mais o que fazer. Vocês sabem como é que se faz para um elefante não fugir pelo buraco da fechadura? É só dar um nó na ponta do rabinho dele. E como é que se faz para passar um elefante no buraco de uma agulha? É só dar uma lambida na ponta do rabinho dele. Um jovem tem potência e tempo, mas não tem dinheiro. Um coroa já tem potência e dinheiro, mas não tem tempo para nada. Já um velho tem tempo e dinheiro, mas não tem potência alguma. Um careca entra no chat de uma empresa e escreve: "Eu quero um vidro desta loção que faz crescer o cabelo." O vendedor então escreve de volta: "O senhor quer grande ou pequeno?" "Acho que pequeno. Eu não gosto de cabelos muito compridos, sabe?" Guia prático da ciência moderna. 1. Se é verde ou se mexe, pertence à biologia. 2. Se fede, pertence à química. 3. Se ninguém entende, pertence à matemática. 4. Se não funciona, pertence à física. 5. Se não faz sentido, é filosofia ou psicologia. Uma velhinha bem feinha entra na delegacia de polícia e diz: "Eu vim para prestar uma queixa. Na porta do mercado tem um homem exibicionista, pelado e usando uma capa. Quando eu passei, ele abriu a capa, vi que ele tinha um instrumento enorme e duro e teve a pachorra de me dizer: 'Vamos fazer um amorzinho?' Eu acho que ele está bêbado ou é maluco." O policial levanta os olhos, vê a mulher, abaixa os olhos novamente e diz: "É, a senhora tem razão." Um bêbado estava discutindo com uma mulher que era mais feia do que lombriga ao contrário. O bêbado, de saco cheio das ofensas da mulher, disse: "A senhora é mais feia do que o capeta." A mulher fica louca e diz: "Veja só quem está falando, um bêbado." O bêbado abre um sorriso e retruca: "É verdade. Mas amanhã eu já vou estar bom da bebedeira." Um padre pregava aos fiéis o tema pecado. Daí ele foi se empolgando cada vez mais até que gritou: "Haverá uma única virgem nesse recinto? Se houver, que fique em pé."
Ele então fez uma pausa e notou que no fundo da igreja, uma jovem com um bebê de colo se levantou do banco. Filha, você entendeu bem a pergunta? Claro, padre. Mas o senhor não ia querer que minha filha de 2 semanas parasse em pé sozinha, né? Um sujeito entra no bar e pede 2 uísques. O barman então pergunta: o senhor não prefere uma dose dupla de uísque? Não, eu quero 2 uísques. Pode ser então um agora e um outro depois? Não, quero os meus 2 uísques agora. O barman imagina então que o cara era louco e serve os 2 uísques para ele. Os dias se passam e o sujeito volta naquele bar, sempre pedindo 2 uísques. O barman e ele ficam amigos, até que resolve perguntar: mas por que é que você sempre quer 2 uísques? É uma longa história, meu amigo. Eu tenho um amigo muito leal, que durante a guerra me salvou a vida. Ele é como se fosse um irmão para mim. Tanto que, quando um de nós vai beber qualquer coisa, pedimos ao invés de uma, 2 coisas, pensando um no outro. O barman acha a explicação muito linda e, com muita emoção, promete que ele pensará nela quando for servir os 2 uísques ao novo amigo. Um dia, o cara entra no bar com um ar muito estranho e com uma voz triste. Pede apenas um uísque. O barman, tremendo, serve o uísque ao amigo e pergunta baixinho: é o seu amigo, não é? Ele morreu. Não. Eu decidi parar de beber. Um sujeito entrou no ônibus puto da vida. Chegou na roleta e já gritou: da roleta pra frente é tudo corno. Da roleta pra trás é tudo maricas. Levanta um senhor indignado na frente do ônibus e fala educadamente pro sujeito: desculpe, meu senhor, mas eu não sou corno, não. O sujeito, sem vacilar, diz: então passa já pra trás. Um dia, um sujeito pega seu cachorrinho, coloca uma coleirinha nele e sai pela rua para passear. Ele estava andando com o bichinho quando um outro sujeito aparece, se encanta com o cachorrinho e diz: nossa, que cachorrinho mais lindo! O primeiro sujeito diz: que nada, são seus olhos. Não, ele é muito fofo mesmo. Como é o nomezinho dele? É Totó. Totó? Que nomezinho bonitinho! Totozinho. Dá pra mim? O primeiro sujeito então diz: tá bom, deixa eu amarrar o cachorrinho então. Com muito sacrifício, uma família que morava num sítio e era bem pobre conseguiu juntar dinheiro para mandar a filha para uma escola na capital. Passaram-se alguns meses e ela voltou para sua casa para visitar os pais. Ela estava com um carro do ano, joias e um casaco de pele. A mãe da garota ficou espantada e perguntou: minha filha, você foi para a cidade grande sem nada, só com uma mão na frente e outra atrás? Como foi que conseguiu tudo isso? Foi fácil, mamãe. Foi só tirar a mão da frente. Uma mulher estava com seu amante no quarto da sua casa quando percebe que seu marido chegava mais cedo do trabalho. Imediatamente o amante se esconde no guarda-roupa, mas a porta não fecha direito e alguns de seus pentelhos ficaram aparecendo do lado de fora. Quando o marido chega no quarto, fica desconfiado e olha na direção do guarda-roupa e vê aqueles pelos e pergunta para a mulher: que é isso, mulher? Ai, meu bem, deve ser os pelos do gato. Posso tê-lo trancado no armário, por acaso. Então, o marido resolveu puxar um fio daqueles e ouviu miau. Puxou outro e ouviu miau. Então ele puxou mais um. Miau, seu corno! Uma mulher vai ao médico e diz: doutor, eu vim aqui porque depois de tantos partos eu me sinto meio larga. Pode deitar-se que eu vou examiná-la, minha senhora. Já deitada e na posição certa, o médico examina a mulher e diz admirado: puxa vida, como sua pepeca é larga.
Larga, larga. Não precisa me humilhar, né, doutor? Para que repetir isso tantas vezes? Ai, minha senhora, eu só falei uma vez, o resto foi eco. Num cinema, um casal assistia um filme de sacanagem e a garota decide fazer sexo oral com um homem que estava usando um boné. Eles estavam curtindo tanto aquilo que o filme acaba, acendem-se as luzes e os dois continuam. Finalmente se tocam, o homem tira o boné e cobre o Bilal e a garota finge procurar alguma coisa no chão. Cadê? Cadê? Uma velhinha que estava de olho no casal responde: Minha filha, se você não engoliu, tá debaixo do boné. Um garotinho foi ao zoológico com sua mãe, quando reparou num hipopótamo que estava em cima de um hipopótamo, debaixo de um pé de goiabas, e perguntou para a mãe: Mamãe, o que aqueles dois animais estão fazendo? A mãe fica sem graça e responde: Ah, meu filho, a hipopótama está ajudando o hipopótamo a pegar umas goiabas. O menino então comentou: Bem que o papai me disse, quem ajuda os outros sempre toma no fiofó. Continuam o passeio pelo zoológico e o garotinho parou para observar um jegue com o Bilal ereto e perguntou para a mãe: Mamãe, o que é aquilo? A mãe fica sem graça de novo e fala: Ah, meu filho, aquilo não é nada demais. Rapidamente, um senhor que estava do lado comentou: Minha senhora, se aquilo não é nada, seu marido deve ser um colosso. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. O marido foi no médico para que ele lhe receitasse um remédio que acabasse com a frigidez da sua mulher. Quando ele chega lá, diz: Doutor, eu não aguento mais. Minha mulher não sente nada. Até lê uma revista enquanto fazemos sexo. Não se preocupe, meu senhor. Faz um chá de catuaba e o problema estará resolvido. Uma semana depois, o marido volta no consultório do médico agoniado. Doutor, não deu certo. Ela não sente nada mesmo. O médico então fala: Eu vou dar para você um remédio infalível. Consiga um sujeito para abanar vocês enquanto fazem sexo. Mas pede para ele abanar com jeito, tá? O marido voltou para casa com o sujeito que contratou e foi fazer sexo com sua esposa com o sujeito abanando eles. A mulher não sentia nada. Ela olhava de um lado para outro sem prazer algum. O marido fica puto da vida. Saiu de cima da esposa, pegou o leque e falou para o sujeito fazer sexo com a mulher dele. Depois de alguns minutos, ela começa a berrar de prazer e pede para o sujeito não parar. O marido então grita: Tá vendo? É assim que se abana. O médico fala para o paciente: Olha, o senhor vai ter que fazer uma colheita de esperma, tá? Pegue aqui esse vidrinho e vai para casa encher ele. Quando estiver cheinho e pronto, o senhor traz para o laboratório da clínica, tá? O paciente foi para casa com o vidrinho. Passaram-se 3 dias e ele voltou no consultório. Olha, doutor, eu não consegui não. Como não conseguiu, meu filho? O senhor tentou com a mão? Tentei com as duas, doutor. A direita e a esquerda. E sua mulher? Ela não ajudou? Ela tentou ajudar, mas não deu certo. Para o senhor ter ideia, até meu sogro e minha sogra ajudaram. O médico fica espantado e diz: Como assim? O meu sogro tentou com a mão também e minha sogra com a boca. O médico fica inconformado e diz: Meu Deus! Pois é, doutor, ninguém conseguiu abrir esse maldito vidrinho. Um menino chegou em casa e disse para o pai: Papai, papai, hoje eu tive minha primeira experiência. O pai, todo orgulhoso do filho, disse: Que legal, filhinho. Senta aí e me conta tudo. Sentar eu não posso. Me dói.
Carlos e João estavam pescando num barco em alto mar. Carlos pegava um peixe atrás do outro e João, nada. João então fala para o Carlos: estamos usando o mesmo tipo de vara e o mesmo tipo de isca e eu não pego nada. Como você faz? Simples, responde Carlos. Antes da pescaria, tem que dar um tapa na bunda de uma mulher. Se fizer isso, vai pegar muitos peixes também. No dia seguinte, João vai pescar novamente e dá um tapa na bunda da sua mulher. Ela então fala: já vai pescar de novo, Carlos? 3 moças, que exerciam a mais antiga das profissões, sabem qual é, né? Moravam com a avózinha, só que a avó nem desconfiava do trabalho delas. Todo dia, quando elas iam sair para o batente, falavam para a avó que iam no médico, visitar um parente, e assim iam levando. Um dia, a carteirinha de identidade delas venceu, e para tirar uma nova, era preciso fazer uma série de exames e depois pegar a autorização com o delegado da cidade. Elas então fazem os exames e todas estavam bem, e tinham que ir na delegacia para pegar a autorização com o delegado. Estavam saindo de casa quando a avó das meninas perguntou para onde que as netas iam. Uma delas então responde: vamos visitar uma amiga nossa que tem um baita laranjal, e como está na época de safra das laranjas, elas nos convidou para ir lá. Ah, então eu quero ir junto, eu adoro laranja. As 2 mais novas ficaram preocupadas e não sabem o que dizer para a vozinha. A moça mais velha então tranquilizou dizendo: não se preocupem, manas, a vovó anda devagar e quando ela chegar lá na delegacia, já vamos estar com a autorização na mão. E assim foram para a delegacia. Quando as moças chegam lá, a mais nova entra no gabinete do delegado, enquanto as outras 2 ficaram na porta esperando a avó, que ia naquele passo de tartaruga cansada. O delegado deu um maior sermão na moça, que aquilo não era vida de gente e que como uma moça tão bonita como ela podia fazer um negócio daqueles. Ela disse que não tinha outro jeito e ganhou a permissão. Fale então para sua irmã entrar. Veio a irmã do meio e a cena se repetiu. A velhinha já ia chegando, sedenta após a caminhada, querendo mais era saber das laranjas. Quando ela chega, a moça mais velha fala: vovó, acho que a nossa amiga saiu, mas eu queria tanto chupar uma laranja. Vovó, o laranjal é lá no fundo e a senhora teria que passar por aquela porta, atravessar a casa toda. E para pegar as laranjas, como você faria? Antes que a velhinha falasse qualquer coisa, o delegado abriu a porta da delegacia para chamar a terceira moça. Vendo a avó das meninas, ficou surpreso e disse: mas até a senhora? Qual é o problema? Trepar eu não trepo, mas chupar eu chupo. Um casal de caipiras vai no consultório do médico e diz: ai, o senhor que é o olhista? Não, meu senhor, eu sou oculista. Então vamos embora, mulher. Tua doença é no zóio. Joãozinho vai na farmácia e fala: seu Pedro, me dá um supositório? O farmacêutico então pergunta se é para colocar na conta de sua mãe e Joãozinho responde: não, é para pôr no fiofó do meu pai. Um garoto fala para o seu amigo: sabia que eu consigo montar o cubo mágico em 30 segundos? Nossa, você é tão inteligente assim? Não, é que eu sou daltônico. 2 amigos vão no banheiro após o almoço da empresa e um pergunta para o outro: você por acaso tem fio dental? Tenho sim, mas estou usando. Um garoto chega em casa nervoso e fala: pai, que genética merda todos têm aqui em casa. Todo mundo perde os cabelos nesta casa e fica careca. Mas, meu filho, eu sou sua mãe. Um moleque que morava no sítio estava em cima de um pé de carambolas do vizinho comendo a fruta, quando ele olha para o chão e quem estava lá? O dono do sítio com uma espingarda na mão. Ele olha para o moleque e fala:
Seu safado, vou contar pro seu pai que tá roubando frutas aqui do meu sítio. O moleque faz pouco caso e fala: conta agora que ele tá no galho de cima. Um molequinho que era filho de um criador de porcos foi no quintal da sua casa e vê os filhotes de uma porca mamando. Ele corre pra dentro de casa e grita: Mãe! Os porquinhos derrubaram a porca e estão comendo todos os botões da camisa dela! Uma vaquinha estava presa num cercado de arame farpado quando um boi se aproximou e disse: Oi, vaquinha, tudo bem? Como é o seu nomezinho? A vaquinha então falou: Olha, eu só falo o meu nome se você entrar aqui. O boi então pensou: É hoje que pego esta vaquinha. Ele toma a distância do cercado, corre e pula a cerca, ficando do lado da vaquinha. Pronto, pulei. Agora me diz o seu nome. Meu nome é Flores Bela, mas pode me chamar de Bela porque as flores ficaram no campo. E o seu, como é que é? O boi então diz: O meu é Bagulino, mas pode me chamar de Lino porque os bagos ficaram na cerca. Na praça de uma cidade do interior, havia um homem que se intitulava O Profeta. As pessoas pagavam $10 e ouviam o que o profeta tinha para falar. Então surgiu um rapaz, metido a esperto, dizendo que tudo aquilo não passava de charlatanismo do tal profeta. Que as pessoas não deveriam acreditar naquelas conversas fiadas, que ele considerava como histórias para boi dormir. O profeta fica puto da vida e diz: Se você me pagar $10, eu lhe digo o que você quiser saber. Então, eu lhe pago 20 e quero ouvir suas besteiras. Meteu a mão no bolso, tirou 2 notas de 10 da carteira e entregou ao profeta, e pediu que ele falasse alto, pois todos tinham que ouvir. O profeta então coloca as mãos para cima e diz: Nesse momento, o seu pai está tomando cerveja no bar que tem ao lado da sua casa. O rapaz abre um sorriso e diz: Eu não falei que isso é história fiada. Meu pai já morreu faz mais de 10 anos. O profeta então respondeu em voz alta: Meu filho, quem morreu foi o marido da sua mãe. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito que tinha acabado de chegar do interior, ele era fazendeiro, foi até uma concessionária, comprou um belo carro e encontrou com uma amiga, que lhe perguntou se poderia levá-la até sua casa. O sujeito então disse que a levaria sem problema algum. Os dois foram conversando e quando chegaram na casa da amiga, ela o convidou para comer uns pães de queijo, mas ele recusou. Falou que já tinha almoçado bem e não queria os pães de queijo. A moça então convidou o sujeito para descer e tomar um cafezinho com ela. O sujeito então disse: Tá bom, um cafezinho eu vou aceitar, sim. A moça abriu a porta do carro e perguntou: Desculpe-me, mas você trouxe uma camisinha? Ué? Mas o café coado no coador não fica melhor? Um caipira tinha a esposa na maternidade, pois seu primeiro filho tinha nascido. Então ele vai até o hospital para conhecer seu bebê. Chegou na recepção, viu uma mulher e perguntou: Olha, eu estou aqui para ver o meu bebê que nasceu há algumas horas. Sabe, eu sou o caipira e novo aqui na cidade e acabei me perdendo. Ainda posso vê-lo hoje? Olha, eu vou fazer uma exceção para o senhor. Suba estas escadas à direita, tá? Muito obrigado, minha senhora. E lá foi ele. Subiu as escadas e logo viu uma placa bem grande que dizia: Bebês super inteligentes e bonitões. Ele viu uns bebês deitados nos seus berços, chegou perto da primeira enfermeira que viu e perguntou: Quero ver o meu bebê. Tudo bem, pode me dizer o seu nome? Meu nome é Chico Martim Gaspareto Santa Cruz. Não devem haver muitos aqui.
Deixa eu ver. Não tenho aqui nenhum pai chamado Chico Martim. Tente o piso de cima. Ele sobe as escadas de novo e encontra outra placa que dizia: bebês inteligentes acima do normal e bonitos. Lá estavam mais bebês nos berços e ele foi perguntar para uma enfermeira se o seu bebê estava lá. Não, desculpe, mas o seu filho não está aqui. Tente o piso de cima. Ele sobe mais um andar e vê outra placa que dizia: bebês com QI normal. Ele encontrou outra enfermeira para quem perguntou se lá estava o seu adorado bebê, mas obteve a mesma resposta. Parece que seu bebê não está aqui. Talvez possa estar no piso de cima. Já conhecendo os degraus daquela escada, ele foi subindo até encontrar outra placa que, por sua vez, dizia: bebês mais fracos intelectualmente e menos bonitos. Ele fica desiludido, mas mesmo assim foi questionar a enfermeira, que falou: vai ter que ir lá ver no andar acima, porque seu bebê não está aqui. É só subir mais um andar. Eu sei o caminho, muito obrigado. Subindo de novo as escadas, ele encontra outra placa que dizia: bebês burros e feios. Ele fica muito desapontado e pensa: pode ser que seja aqui. Enfermeira, pode me dizer se o meu bebê está aqui? Depois de procurar, ela se vira e diz: não está aqui não. O senhor terá que ir no andar acima. Ele então sobe mais um andar e vê mais uma placa dizendo: bebês completamente estúpidos e feios. Mais uma enfermeira questionada e a resposta foi negativa. Meu senhor, com toda certeza seu bebê está no piso acima, porque aqui não está. Me desculpe. Ele já pensava que estava no último andar do hospital, mas mesmo assim vai subindo as escadas, quando vê a placa: futuros parasitas e inadaptados da sociedade. Piores bebês nascidos neste hospital. Enfermeira! Ele ouve então a mesma conversa. Como o senhor vê, aqui tem poucos bebês, e posso lhe garantir que aqui o seu não está. Só há mais um piso acima deste, e é lá que o seu bebê deve estar. Ah, finalmente vou ver o meu filho, diz o caipira enquanto sobe as escadas. Ele então vê uma placa que dizia: filho do Chico Martim Gaspareto Santa Cruz. Um sujeito chega na farmácia desanimado e diz: o senhor tem algo para me dar para que eu suba pelas paredes? Tenho sim, meu senhor. O farmacêutico vai até o depósito e traz uma escada. Dizem que no Brasil, os mineiros é que têm os dentes mais fortes. Um dia, o mineiro falou pro outro: pera aí, amigo, que eu vou ali comer um trem e já volto. Dois caipiras conversam. Compadre, a filha do seu Nicanor casou e quando ela era solteira, era um palito de magra. Eu vi ela na semana passada e a bichona tá gorda como um búfalo. É verdade, compadre, mas eu sei o motivo. Sabe? O que aconteceu então? Quando ela era solteira, ela abria a geladeira para comer, desanimava e ia para a cama. Agora que ela casou, ela vê o que tem em cima da cama, desanima e vai direto para a geladeira comer. Um louco foi no supermercado comprar uma caixa de fósforos. Chegou lá, pegou a caixinha, passou no caixa e voltou para o hospício. Quando ele chegou, deu a caixinha para a cozinheira, que depois de alguns minutos diz: eita! Já risquei 10 palitos e eles não acendem. O louco então fala: impossível! Eu testei um por um no supermercado. O marido chega para a esposa e pergunta: querida, me diga, o que é que você faria se eu ganhasse na loteria? E a esposa respondeu: fácil, eu pegaria minha metade da grana e cairia fora daqui. O marido então diz: eu ganhei $20.
pega os seus 10 e então vaza. Um cara meio bobão foi viajar e seu pai e sua mãe lhe pediram que ao chegar no destino mandasse um retrato dele. Ele partiu e quando chegou viu um shopping, entrou e quando ele estava andando viu uma loja de retratos e entrou. Ele viu um espelho bonito e disse: "Nossa, esse é o retrato ideal para mandar para meus pais." Na semana seguinte, os pais recebem o espelho pelos correios, abrem o pacote e o pai fala: "Vixe, como nosso filho tá velho, não?" A mãe olha e complementa: "Também? Casado com uma piranha véia dessa?" Um japonês estava passeando por uma rua da cidade do Brasil e de repente aparece um ladrão que disse: "Pare!" O japonês então responde: "Impare!" O ladrão nervoso retruca: "Não tá vendo que eu estou te roubando?" O japonês responde: "Então não brinco mais com você." Um sujeito recebe uma carta anônima que dizia: "Olavo, sinto em te informar, mas a sua mulher tá te traindo com teu melhor amigo." Ele fica louco. Então, vai até o seu quarto, abre a gavetinha do criado mudo, pega o seu revólver, vai até o quintal e dá 2 tiros no cachorro. Um japonês, um americano e um brasileiro estavam no banheiro do shopping conversando sobre tecnologia. O japonês então fala: "Eu atendo meu celular japonês com um chip no meu dedo." O americano, para não ficar para trás, diz: "E eu que atendo meu telefone americano com um chip que fica na palma de minha mão." O brasileiro, sem falar nada, vai para a privada e bota um rolo de papel higiênico na bunda. Ele sai da privada dizendo: "Acabei de receber um fax." O cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. Quando o vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem. Borboletas no cume entram, sapos do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce. O barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Uma mulher e seu marido vão até o juiz para pedir o divórcio. O juiz então questiona: "A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer divórcio por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário?" A mulher então diz: "Não, meritíssimo, é por compatibilidade de gênios mesmo. Eu gosto de cinema. O meu marido também. Eu gosto de ir para a praia. E ele também gosta. Eu gosto de ir ao teatro. E ele também. Ai, eu gosto de homem. E ele também." O marido estava desanimado com a esposa, pois já haviam se passado 30 anos de casado. A mulher então compra um kit da tiazinha para levantar o astral do casal. Ela se veste com a fantasia e pergunta: "Querido, com quem eu pareço?" Ele olha para a esposa e diz: "Do pescoço para cima parece o Zorro, do pescoço para baixo parece o Sargento Garcia." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito estava desempregado e resolve falar com seu amigo. "Pois é, eu tô desempregado e eu não sei o que eu faço." O amigo então diz: "Por que você não vende maçã do amor na rua?" "Boa ideia, acho que vou tentar." Então o sujeito começou a vender maçã do amor nas ruas da cidade. No primeiro dia não vendeu nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, também nada. Então ele encontra o amigo e diz: "Eu não estou vendendo nada." "Mas você tem que colocar um sabor diferente na maçã do amor."
Então, no dia seguinte, o sujeito volta para a rua gritando: "Olha a maçã do amor com gosto de perereca!" Ele vendeu tudo no primeiro dia. No segundo dia, vendeu tudinho. E no terceiro dia, também vendeu tudo. Um certo dia, chega um homem bem musculoso, alto, daqueles brutamontes, sabe? E diz: "Isso daí tem gosto de perereca mesmo?" Tem sim, senhor." "Olha lá, hein? Se não tiver gosto disso, eu te dou uma surra." Então o homem abre a embalagem da maçã e dá uma mordida. Logo ele diz: "Mas isso aqui tá com gosto de bosta." Então o sujeito, já com medo, diz: "Dá uma viradinha nela." Um hospício estava muito cheio, e então o diretor resolveu fazer um teste para ver quem era o menos louco para mandar embora. Ele então pede para esvaziar a piscina do hospício e coloca terra lá dentro. Logo depois, ele pede para todos os loucos do hospício mergulharem, pois pensava que quem não pulasse na piscina seria o menos louco. Então, ele percebe que somente um dos loucos não mergulhou e fala: "Parabéns! Você foi o único que ficou do lado de fora." O louco então responde: "A piscina está muito cheia de gente e eu estou esperando alguém se afogar." Um médico vai até seu paciente e fala: "Infelizmente, o senhor só tem mais 6 meses de vida." "Nossa, doutor, e agora? O que eu faço?" "Olha, se eu fosse o senhor, me casaria com uma mulher bem velha, chata e bem feia. E depois me mudaria para o Paraguai." "Mas por que, doutor?" "Vão ser os 6 meses mais longos da sua vida." A mulher deu à luz. E quando o médico trouxe a criança para ela ver, disse: "Parabéns pelo seu filho, mas só que tem um probleminha." A mulher então pergunta: "Que problema, doutor?" "Seu neném nasceu sem os braços." "Tudo bem, vou amá-lo do mesmo jeito." "Tem outro problema." "Qual?" "Ele nasceu sem as pernas também." Ela então diz: "Só a cabeça e o tronco? Tudo bem, não tem problema, vou amá-lo mesmo assim." "Tem outro problema." A mulher pergunta qual é o outro problema e o médico diz: "Ele nasceu sem a cabeça. Só o tronco?" O médico fala de novo: "Este é outro probleminha." A mulher desesperada fala: "Ele nasceu sem o tronco também?" O médico respondeu que sim e ela fala: "Nossa." O médico então diz: "Minha senhora, é uma orelha." A mulher chora muito e diz que vai amá-lo como ela fosse uma criança normal. O médico então diz: "Tem mais um probleminha." "Mais problemas ainda?" O médico então diz: "O neném é surdo." Num jatinho particular, viajavam um francês, um americano e um brasileiro. Aconteceu uma pane no motor da aeronave e o piloto fala: "Senhores, vamos ter que pular." O francês então colocou o braço para fora do avião e disse: "Estamos na França." O piloto perguntou: "Como você sabe?" "Je toquei la Tour Eiffel." E pulou. O americano colocou o braço para fora do jatinho e disse: "Não, aqui é os Estados Unidos." O piloto perguntou de novo: "Como é que o senhor sabe?" "Eu toquei na Estátua da Liberdade." E pulou. O brasileiro, então, coloca o braço para fora do jatinho e diz: "Que nada! Aqui é o Brasil." O piloto pergunta mais uma vez: "Mas como é que o senhor sabe?" "Roubaram meu relógio."